Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Por isso que uma empresa de água vai ser, ou sei lá, né, uma empresa de energia elétrica, de algum serviço, vai ser contra a estatização desse serviço. Por quê? Porque a gente vai tentar tornar esse serviço algo passível de lucratividade. Só para dar um exemplo de como é que isso opera, quando a União Soviética acabou, em 1991, a União Soviética tinha um modelo de economia planificado, né, que sofreu um choque da entrada das mercadorias capitalistas a partir da Glasnost, que foi implementada pelo Mikhail Gorbachev, que aliás foi de base, o Gorbachev, antes tarde do que nunca, tá? E aí, ele é um grandíssimo filho da puta, mas... Por quê? É porque ele é considerado um dos grandes responsáveis pela destruição total da União Soviética e fez com que a vida do povo que morava na União Soviética perdesse qualidade extrema. Eles ganharam Pizza Hut, ganharam McDonald's e perderam 10 anos de expectativa de vida entre 91 e 2001. Por causa da Pizza Hut do McDonald's. Não, é claro que não é, exatamente, já comeu tanta Pizza Hut que é isso, né? Teve pressão arterial alta. Mas o exemplo, em 91, quando a União Soviética acabou e ela tinha esse modelo de economia planificada, significava que diferentes regiões produziam coisas diferentes e aí esse desenvolvimento produtivo era feito regionalmente. Então, sei lá, Moscou produzia um negócio, o Cáucaso produzia outro, a Sibéria produzia outro. Porque não faz sentido você ter uma região como o Cáucaso, que é rica em petróleo, e você criar vários focos industriais espalhados por todo o país, se você pode ter um giro mais pensado a esse respeito, né? Você pode ter um funcionamento mais orgânico da economia nesse sentido de ter mais... os recursos serem melhores alocados. Uhum. Tá ligado? Mas aí, se um cara quisesse criar algo que não era daquela religião ali, ele não podia. Não, até podia. É que furar petróleo é um negócio que não dá pra gente fazer. Sim, mas né? ou outra coisa, não sei como é que era como é que é essa economia planificada, mas cada região podia criar algo. Ou produzir algo. Isso, porque tem mais propensão para produzir aquela coisa, né? Então a Ucrânia vai produzir mais trigo, por exemplo. O Cáucaso era uma região rica em petróleo e em gás. Mas não era uma região que produzia, por exemplo, energia elétrica. Por exemplo, assim, né? Não era lá que era gerada energia elétrica. As estações estavam em outros lugares. Quando a União Soviética acabou em 91, ela acabou no Natal de 91. E tem o Rodrigo Yannis, que é um outro camarada meu que mora na Rússia, historiador lá e tal. Ele estuda a história da União Soviética e ele comenta que os arquivos mostravam que a galera de Baku, do Azerbaijão, da Armênia, da Geórgia, ficou sem energia elétrica no momento que a União Soviética acabou. Ficou sem energia. Por quê? Porque a energia não chegava mais lá, porque o sistema econômico deixou de ser planificado. Aí você joga a vida das pessoas na merda. Mas a derrocada da União Soviética não é usada hoje como um exemplo de que o capitalismo é melhor e o comunismo não funciona? É usada como um exemplo. E não é isso? Não é esse o caso? Não é esse o caso. É que assim, né, é preciso pensar, como você bem apontou, que política, a construção da política, ela é feita por tensionamentos. E o Gorbachev, por exemplo, Mikhail Gorbachev, ele é considerado um herói, era considerado um herói no Ocidente, porque ele acabou a União Soviética, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele era odiado na Rússia. Odiado nas ex-repúblicas soviéticas. Porque desde que ele faz esse processo de abertura, a situação socioeconômica da União Soviética se degringola. Porque é isso, por mais que a União Soviética tenha criado novas perspectivas de vida, novos elementos que estavam ali existindo para uma nova sociedade, a contradição da mercadoria não acabou. Sabe, as pessoas queriam consumir, né? As pessoas queriam ter as coisas. E a questão é que elas tinham as coisas, né? Tinha roupa, comida, isso era de pleno acesso para todo mundo. A questão é que não tinha o fetiche da mercadoria, né? Você não tinha uma calça jeans da Levi's. Mas se eles não recebiam essa propaganda capitalista até cair,
Como é que eles tinham essa vontade de consumir o capitalismo? Porque justamente existe ainda a continuidade de um pensamento que visa uma vida melhor com o consumo de determinadas mercadorias. Isso é um negócio, né? A União Soviética não superou essa questão do fetiche da mercadoria no tempo em que ela existiu. Esse elemento do capitalismo continuou. Estava lá. Continuou porque, imagina, né? Um negócio que é introjetado na nossa cultura há séculos. É igual a gente falar... a escravidão acabou em 1888 e deixou de ter trabalho análogo à escravidão? Não, né? Não é uma lei que vai impedir que as pessoas façam isso. Mas, já acabou a escravidão há muito tempo, agora as pessoas, os descendentes dos escravizados vão ter oportunidades. Não vão ter. Não vão ter porque a escravidão no Brasil durou 300 anos, 350 anos. Ela acabou faz... 134 anos. Acabou faz 134 anos. Então ainda, se a gente fosse fazer um por um, né? Vai precisar de 350 anos para superar o racismo que foi montado, para superar essas questões das desigualdades. Então é isso. Vai demorar 350 anos? Pensando nessa forma natural de superação, né? Natural entre aspas, porque não tem como nada ser superado naturalmente, a não ser que as pessoas, como você falou muito bem, ganhem consciência sobre as coisas. Existiu pressão popular na União Soviética para acabar com aquilo? Não. Não? Não. Tinha mais gente... Existiu resistência por parte de determinados grupos sociais da União Soviética, especialmente pessoas que tinham lá seus 30, 40 anos, mas vai ter repressão militar para impedir com que esse tipo de exigência pudesse voltar à tona. Existiu isso, né? Foi reprimido. E não coincidentemente, né, a gente tem no mesmo ano, 90, 91, aquela manifestação que tem na Praça da Paz Celestial na China. O que explica dois eventos acontecerem tão próximos um do outro nas duas grandes nações socialistas? É isso. No caso da União Soviética foi uma derrocada feita por uma degeneração ideológica por parte do Gorbachev, que era um filho da puta, que destruiu a União Soviética, e aí foi ganhar dinheiro dando palestra no Ocidente. E aí, qual foi o problema da União Soviética? As classes dirigentes passaram a não mais fazer debates políticos. Então, vai acontecendo isso que você falou, vai condensando um determinado grupo, uma determinada linha de pensamento no poder. E vai determinando, não tem esse tensionamento para superar, não tem esse tensionamento para gerar novas ideias. Isso não existiu a partir de um determinado momento. Você vai criando uma classe que vai ganhando esse congelamento, né, do seu lugar de classe dirigente. Isso vai congelando. E aí essa classe dirigente olha para o Ocidente e fala, porra, a galera que é dirigente, que é comandante lá, vive que nem rei. O Brezhnev, que foi um dos premiers soviéticos, o último, acho que foi o último antes do... Não, acho que é o Brezhnev que morre, aí vem o Andropov, eu não lembro da ordem, mas o Brezhnev foi um dos dirigentes soviéticos, e o dirigente, né, a galera fala, o dirigente ganhava muito dinheiro, né, vivia muito bem e o povo na miséria. O Brezhnev tinha um apartamento de 70 metros quadrados. Era o apartamento oficial. A gente olha os apartamentos da União Soviética, tudo quadradinho, tudo igualzinho. E aí essa classe dirigente que se firmou no poder pela ausência do debate político, vai fazer o quê? Vai olhar para o Ocidente, ver o dono do McDonald's, ver o dono da empresa X, ABC, falar, o cara é Deus, né? Ele vive num lugar que, nossa, são muitos luxos, por isso que não há uma superação desse fetiche da mercadoria. Então o capitalismo seduziu algumas pessoas dentro da União Soviética que começaram a conspirar para aquilo cair, para eles poderem aproveitar aquela vida. O Rodrigo Yanez, esse que eu comentei, ele tem um curso numa plataforma que a gente ajuda a tocar, que é a Classe Esquerda, que se chama Introdução à História da União Soviética. E é um curso de, 10 aulas, e aí ele vai contando tintim por tintim sobre cada período, de forma não tão aprofundada, porque não dá tempo, né? São 80 anos de história, mas ele vai traçando esses paralelos, ele vai mostrando quais que eram as condições sociais que vão levar isso a acontecer. E tem um outro livro também, que é muito bom, do professor Paulo Vicentini, Vicentini com S, que é um livro chamado Por que o Socialismo Ruiu? Em que ele vai justamente tentar dar uma explicação longe dessa explicação moralista, né? Dessa explicação que os liberais usam de que o socialismo era tão ruim que ele acabou. Não, mas isso é um negócio muito idiota, né? Porque isso não leva em consideração toda a historicidade do processo. O que aconteceu?
Quais que eram as questões políticas em jogo? Quais que eram as questões econômicas? E para que a gente possa, pelo menos, fazer um debate honesto sobre isso, sabe? É a mesma coisa quando falam de Stalin, por exemplo, né? Pô, Stalin é uma figura extremamente demonizada no Ocidente. Extremamente demonizada. Só que é uma figura histórica complexa como qualquer outra, sabe? Então, a gente tem que entender que existem processos. Isso no curso de qualquer governo, qualquer líder, qualquer coisa. Existem elementos de acerto, elementos de erro. E a gente tem que entender esses acertos vão servir para quem? Esses erros vão servir para quem? Então, a gente tem muitos críticos em relação a uma certa burocratização, apesar de eu não gostar muito desse termo para falar do regime stalinista, mas foi o Exército Vermelho que destruiu a besta nazista, né? Não foram os Estados Unidos, não foi a Inglaterra, não foi a França. Na França tinha mais colaboracionista, tinha mais gente lutando ao lado dos nazistas do que contra os nazistas. É engraçado, né? Porque a imagem que a gente tem hoje é de que os Estados Unidos foram os grandes responsáveis por acabar com o nazismo. Né? Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, Battlefield. É só sobre isso. Que é para produzir uma narrativa imaginária de que o dia D foi o evento mais importante da guerra. E não foi. Eu acho que são vários eventos, né? Mas eu acho que o capital, o evento que fala, caralho, é isso aqui, é a Batalha de Stalingrado. Que dura mais ou menos ali por volta de 1 ano. E que se os nazistas conquistassem Stalingrado, os nazistas iam conseguir acessar o Cáucaso, que era a região produtora de petróleo da União Soviética. Aí o galo ia cantar. E é o momento mais heróico, acho que da história da humanidade, assim. Porque... Só pra gente ter uma noção, né? Pra gente entender do que a gente tá falando. Na Segunda Guerra Mundial, nos 3 teatros, né? Nos teatros asiático, europeu e africano, vão morrer mais ou menos 300, 400 mil estadunidenses. Sabe quantos soviéticos morreram? 20 milhões. Tem um país que morreu mais, a China. A China morreu 25. E tem muita gente que diz que a Segunda Guerra Mundial não começou com a invasão da Alemanha na Polônia em 39, mas quando o Japão invadiu a Manchúria na China em 35. Porque ali o teatro já estava sendo consolidado. E aí a gente tem isso. Você tem um livro também muito legal do Domênico Losurdo que chama Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra. Que, aliás, aproveitar aqui o momento então que eu citei o... Conseguimos voltar pro livro. Fiz aqui a ponte, né? Pô, eu tenho que ser contratado para fazer marketing. Eu consegui fazer isso aqui. Mas ó, esse livro aqui é de um dos autores que mudou a minha percepção sobre a história do socialismo. Domênico Losurdo, que era um filósofo italiano, e ele faz um trabalho muito foda tentando justamente mostrar essas contradições, mas ele não faz uma defesa apaixonada, né, uma defesa quase imbecilizante do socialismo. É uma defesa histórica do socialismo. Colonialismo e luta anticolonial. Exatamente. Esse livro aí muito bom, que também tem um prefácio do meu camarada Jones Manuel. Um grande beijo, Jones. Tem até Caetano Veloso. É Jones Manuel. O quê? Tem até o Caetano Veloso. O Caetano Veloso leu esse livro também. Ele dá uma entrevista que ele comenta. E é fudido. É muito bom. Mas isso aqui relaciona com a Segunda Guerra Mundial? Que a gente tava falando? Não especificamente, mas o outro que relaciona eu posso comentar. Tá, entendi. E aí, qual que foi o objetivo, né, da ideologia dominante? Era de justamente produzir uma imagem da União Soviética ou passiva, ou uma imagem inexistente, ou uma imagem de... Eles foram importantes, mas olha como eles são selvagens, olha como eles são brutos, né? Olha como eles são meio animalescos, né? E aí a gente tem toda uma indústria de cultura que vai produzindo essa imagem para justamente colocar o Ocidente, Estados Unidos e Inglaterra como os grandes responsáveis pela derrota da besta nazista, e a União Soviética foi importante. Foi importante, né? Teve ali sua participação. Só para você ter uma noção, Petri, no dia D, teve mais gente, tinham mais iugoslavos partisanos socialistas, aliás, perdão, tinha mais nazista na Iugoslávia sendo combatida pelos partisãs, pelos iugoslavos, do que tinha de nazista na praia da Normandia, no dia D. Tinha mais nazista na Iugoslávia do que na França inteira. Foi uma batalha menor a do dia D. Foi menor. Tanto que, quando eles chegam nas praias, quase todas as praias estão desocupadas. Os nazistas já tinham recuado. E eles só entram no dia D para libertar Paris. Porque quando o Exército Vermelho começa a passar o carro no leste europeu, e aí os nazistas são obrigados a recuar cada vez mais, a grande preocupação ocidental era que esse avanço do Exército Vermelho promoveria revoluções socialistas na Europa. Então vamos lá. Pelo amor de Deus, né? Porque se a gente perder a França, fudeu, né? Imagina os soviéticos marchando em Paris. Porra... E a classe trabalhadora ia ficar maluca. E, porra, agora tá acontecendo, né? Está acontecendo. Então, eles
defendem, e eles vão fazer esses movimentos do dia D para poder libertar Paris, para poder fazer esse encontro, né? E aí os soviéticos até libertam Berlim e tal. Mas nesse momento os Estados Unidos e comunistas, União Soviética, estão juntos lutando São aliados. Porque isso é uma grande loucura dessa guerra, né? Porque no primeiro momento eles se odiavam, aí se unem contra o nazismo e depois voltam a se odiar de novo. Né? Sim, o que acontece é que existe até... E essa é uma fase bem polêmica, assim, da própria vida de Stalin, tal, que ele acaba cedendo muitas questões para o Ocidente, né? Então ele tem uma certa degeneração ideológica para a visão de alguns historiadores, que ele vai ainda defender essa ideia de que é possível construir um socialismo no Ocidente sem um processo de ditadura do proletariado, sem a sovietização. E é isso, é um debate histórico, sabe? Não é um processo de demonização da figura do cara. A gente tem que entender quais são as condições, quais eram os elementos históricos dados naquele momento. E não debater sobre Stalin ou não, falando Stalin matou 50 milhões de pessoas. Esse dado dito por quem? Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!